esse é o Mesa 3, o seu novo podcast jurídico sem juridiquês, que vai te ajudar a entender melhor essa selva de leis e normas que a gente tem no Brasil. E antes de mais nada, eu tô vendo que vocês estão assistindo, visualizando o conteúdo do nosso canal, mas não estão seguindo a gente. Então aproveita, segue, curta e compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso canal. Hoje eu tô aqui com a doutora Astrid Hoffmann, especialista em direito do trabalho, para falar de um tema que tomou conta aí da mídia nos últimos tempos, que é a tal da NR1. Mas o que será que mudou e qual é o impacto disso na vida dos trabalhadores e das empresas? Bem-vinda, Astrid. Obrigada, Bárbara. O tema realmente é quentíssimo, né? E quando a gente fala quente, quente mesmo, né? Estamos aí há pouco menos de um mês da aplicação de fato da nova norma, né? E muitas empresas ainda não sabem exatamente como se movimentar dentro desse novo paradigma. E pelo que eu entendi, teve uma modificação, mas essa norma ela já existia, ela já estava em vigor. Então explica aqui pra gente, que tem muita gente que deve estar confusa com isso. O que é NR1? O que mudou? O que são esses riscos psicossociais que está todo mundo falando? Então, dos principais equívocos é achar que a NR1 é uma norma nova, que houve uma grande modificação. Tá? Na verdade, a NR1, quer dizer, Norma Regulamentadora número 1, é uma norma que já existe desde 1978. Tá? Ela trata da mitigação de riscos no ambiente de trabalho. Até então, a gente estava acostumado a trabalhar com riscos biológicos, riscos físicos, riscos de explosão. A novidade agora é que a fiscalização, o Ministério do Trabalho deixou claro que os riscos psicossociais fazem parte dos riscos laborais. Tá? Antes, a gente tinha uma construção sistemática baseada no Código Civil, baseada na Constituição Federal, que dizia que o empregador tinha que oferecer um meio ambiente de trabalho seguro. Tá? Isso incluía a segurança psíquica, segurança psicológica, mas não estava claro. Então ficava muito no achismo do fiscal, muito para as ações judiciais, né? Então a gente já tinha um histórico, por exemplo, de várias ações judiciais imputando a empresa a responsabilidade por um burnout, mas isso não estava claro dentro da fiscalização, dentro da norma de fiscalização que poderia ser fiscalizado. Tá? Também não ficava claro para as empresas o que elas tinham que fazer para prevenir esses riscos. Então, a nova NR1, que se diz a nova NR1, trouxe a inclusão dos riscos psicossociais expressamente como tendo que estar analisados e incluídos no PGR, tá? Que é o Programa de Gestão de Riscos. É justamente isso que eu ia te perguntar. O que é esse PGR e o que querem dizer quando dizem que a NR1 é a norma-mãe? Então, o PGR é o Programa de Gestão de Riscos, tá? É o documento que vai resultar da análise dos riscos dentro de uma empresa. Então, o PGR quer dizer Programa de Gestão de Riscos, tá? O SESMIT, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho das Empresas, ela vai fazer uma análise de todos os postos de trabalho, de como a empresa funciona, os riscos que são inerentes àquela atividade. Tá? Então, a gente tem muito claro, sempre muito fácil para a gente, quando a gente está falando de riscos físicos, né? O risco de explosão, por exemplo, numa indústria química. É muito claro a gente ver que existe aquele risco. Mas e o risco de uma pressão exacerbada numa instituição financeira que é super colocada em metas às vezes inexequíveis? Esse risco é um risco invisível. O que a NR1 trouxe para dentro do PGR é justamente a necessidade da empresa mapear esses riscos invisíveis, tá? Trazê-los para dentro do programa e adotar medidas para mitigar esses riscos invisíveis, os riscos psicossociais. Muito interessante. A gente ouve muito hoje em dia falar em burnout, né? Burnout, que os empregados estão entrando em burnout. Então eu queria saber, o burnout ele entra agora nessa nova regra e quais que seriam então esses riscos psicossociais que a norma trouxe? Esse é o maior erro que as empresas estão incorrendo, tá? E tem muita informação errada na internet. A gente não vai medir saúde mental individual dos funcionários, dos colaboradores. Eu não vou ver se o fulano ou beltrano estão com burnout. Tá? A norma diz que eu tenho que olhar para o meu fluxo de trabalho, para o meu trabalho, para como o trabalho dentro da empresa está organizado e se aquela organização, tá, é capaz de gerar algum desconforto psíquico. A NR1 só traz assim, a mudança foi super simples, gente. Na NR1 foi colocado um parágrafo lá na listinha dos riscos. Então, a gente tem lá o biológico, químico, explosivo, e riscos psicossociais. Foi só essa alteração na NR1. Aí a NR1 joga para uma outra NR, a 17, que é da ergonomia. Tá?
Na ergonomia, a gente vai incluir, tá, os riscos de ergonomia cognitiva. Dentro da ergonomia cognitiva é que a gente tem os riscos psicossociais. Que agora eu vou pedir permissão para o telespectador para dar uma colinha aqui, porque o Ministério do Trabalho, num guia, tá, ele elencou quais seriam os riscos psicossociais. Tá? Então, são 13 riscos psicossociais inicialmente mapeados. Tá? Isso não quer dizer que toda empresa vai ter os 13, nem que não existam outros riscos que a gente ainda não detectou, ainda não chegaram ao radar. Mas no momento é a conclusão que tiveram. Na conclusão que o Ministério do Trabalho, com base nas estatísticas que ele já tem, tá, eles mapearam 13 riscos. É o risco de assédio de qualquer natureza. Então a gente já tem aquela coisa do assédio moral, do assédio sexual, né? A má gestão, né? Má gestão de mudanças repentinas, comunicação eficaz, tá? Pode gerar um desconforto psíquico nos colaboradores. A baixa clareza de papéis, aquele colaborador que fica que nem uma barata tonta, sem saber o que fazer, tá? Isso no longo prazo acaba gerando um desconforto, um sofrimento psíquico que pode lá na frente desembocar numa depressão, né, numa ansiedade, a falta de reconhecimento, né, o colaborador que se esforça e nunca recebe um reconhecimento pode gerar também uma ansiedade, baixo controle e autonomia, a injustiça organizacional, eventos traumáticos, subcarga e sobrecarga, ou seja, o colaborador que está subutilizado, ele também pode ter um sofrimento psíquico com tão grande quanto aquele que tem uma sobrecarga, tá? Maus relacionamentos, comunicação difícil, trabalho remoto e isolado, né, implicando na solidão. Então esses são os riscos. A gente não vai medir o colaborador se ele está ansioso, se ele está depressivo. A gente vai analisar como o trabalho se desenvolve. Tá? Até aqui é interessante te trazer um exemplo. Eu estava lendo outro dia, foi justamente uma fiscal do Ministério do Trabalho que reportou essa situação. Por exemplo, em eventos traumáticos, quando a gente tem um acidente de trabalho, que às vezes é um acidente feio, tem óbito, amputação, né? Normalmente os colegas assistem isso. Acontece no ambiente de trabalho, um colega cai ou explode uma caldeira, aquilo gera um trauma. E ninguém vai ver se as pessoas que assistiram aquilo ali, como é que elas estão. É verdade. Então, dentro de um programa de gestão de riscos, que a gente colocar um evento traumático, a CIPA tem que entrar nesse momento, tá? E além de investigar o acidente, ela tem que investigar como é que está sendo o apoio emocional para as pessoas que presenciaram aquele acidente traumático. Porque afinal também se impactaram com também se impactaram, Isso, né? pode gerar problemas. Pode gerar. Na sobrecarga, por exemplo, no dimensionamento de sobrecarga, tá? A gente pode ter um índice grande de ansiedade e o colaborador sobrecarregado, ele está mais sujeito a erro, tá? Então, existem alguns estudos da área de saúde, tá, que colocam diretamente relacionada a sobrecarga de trabalho dos médicos ao índice de erro médico. Nossa. Então, você está cansado, seu mental está cansado, você está muito mais sujeito a um erro. Tá? E isso, em última instância, implica em prejuízo para a empresa, né? No caso de erro médico, então, inclusive, é colocar a vida de outra pessoa em risco. Né? Com certeza. Então, pelo que eu entendi, não cabe à empresa virar psicóloga desses trabalhadores. Não mesmo. Não. Então, o que ela precisa fazer é o dever de casa dela. É isso? Exatamente. É verificar como é que o trabalho dela está sendo executado, se ele está fluindo com leveza, se todo mundo tem as ferramentas que precisa para trabalhar, se está capacitado para trabalhar, tá? E aquelas questões, doutora, de aplicativo de meditação ou campanha de Setembro Amarelo, seriam suficientes para a empresa estar em conformidade? Então, não é nem... Eu vou te dizer que isso a gente não considera como medida de conformidade, a gente chama isso de compliance cosmético. Tá? Porque não adianta nada a gente ficar fazendo palestrinha, tá? E no dia a dia você não resolver o problema do fluxo de trabalho. Eu tenho uma pressão muito grande, eu tenho metas inexequíveis, metas que nunca ninguém consegue alcançar. Então eu vou dar um aplicativo de meditação para a galera. Não funciona, isso é cosmético e a fiscalização vai ver que isso é cosmético. Tá? Inclusive sobre palestras motivacionais, ela pode ter o efeito inverso. Imagina só, eu estou com uma equipe comercial pilhada ali no final do mês para fechar a meta. Tá todo mundo estressado para fechar a meta e vem o RH dizendo, não, tá todo mundo meio estressado, vamos fazer uma palestra motivacional. O cara vai para a palestra motivacional com a cabeça lá na meta e diz, tô perdendo 1h30
eu podia estar trabalhando na minha meta. Ele vai ficar mais nervoso do que se não tivesse ido. É verdade. Então, a gente tem que olhar, então, para o fluxo de trabalho mesmo, como a coisa acontece no dia a dia. Né? Então, e na sua opinião, então, o que a empresa precisa fazer para ela estar em conformidade com essa nova regra que já estava em vigor, mas terá uma fiscalização mais severa agora? Em primeiro lugar, olhar para os próprios processos. Tá? Olhar para os próprios processos, como é que eles estão acontecendo. Tá? Verificar os pontos onde a gente pode ter gargalos. Tá? Olhar como é que as lideranças delas estão treinadas. Isso é um ponto interessante até, Bárbara, porque a gente tem os gestores são um sanduíche, né? Eles recebem a pressão da alta diretoria, às vezes do conselho, tá? Eu quero resultado. E aí como é que ele vai passar isso sem massacrar a equipe dele? Tá? Então, treinamento de liderança para comunicação não violenta, para saber dar feedback, para conseguir dosar, é muito importante. Tá? Direito à desconexão, cada vez mais importante. Educar e treinar os seus líderes. Seus líderes, exatamente, porque eles têm que estar capacitados a detectar essas situações que podem implicar em risco psicossocial, em risco de sofrimento psicológico. Tá? Uma coisa que começou a se falar há pouco tempo, e na Europa isso já é bastante corrente, é o direito à desconexão. Tá? Então, dentro desses riscos psicossociais e sobrecarga de trabalho, a gente coloca o direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? É o direito de eu sair do meu trabalho e desconectar. E não receber à noite no WhatsApp aqui, só para não esquecer amanhã. Cara, eu já fiquei em estado de alerta. Tocou o celular, eu olhei o chefe, mesmo que eu não precise responder naquele horário, tá? Eu já entrei em estado de alerta. E a gente se identifica muito com isso. E a gente se identifica, né? Porque a gente, como profissional liberal, a gente não tem certas benesses. Como advogada, a gente, só mais uma mensagenzinha ali do cliente, vou responder rapidinho, e assim a gente vai ficando presa conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Durante 365 dias por ano, porque a comunicação digital fez essa ponte e fez você ficar conectado no trabalho 24 horas por dia. É verdade. Né? E uma dúvida minha, essa é uma escolha minha, digamos, se for uma escolha minha, né? Se eu tiver problemas meus, familiares, pessoais, que gerem alguns desses riscos psicossociais, a empresa pode ser responsabilizada? Como é medido isso? Então, como você falou antes, né? A empresa não vai ser psicólogo individual do colaborador, tá? Então, como o foco é justamente como o trabalho se desenvolve, e dentro de uma fotografia estatística, aquele trabalho que você executa em tese não geraria ordinariamente aquela patologia, tá? A gente afasta dessa forma, porque não é possível para a empresa, não é recomendável e nem permitido legalmente que a gente tenha ingerência na vida pessoal do colaborador. Então, às vezes você nem sabe que o colaborador está passando por um problema lá fora, tá? Mas você está vendo o resultado disso aqui dentro. Ele está ansioso, ele está depressivo, mas você vai olhar para o seu processo, não, mas a gente não poderia estar fazendo isso. Tá? Não é o nosso trabalho que está fazendo isso, ele está tendo algum outro problema lá fora. Tá? Então não cabe, justamente, aí a gente tem aquela questão também do LGPD, né? Tem muita gente dizendo, mas como é que eu vou fazer isso? E a LGPD, eu não posso pegar dados médicos dos meus colaboradores? Não, realmente, você não pode ingerir e trazer dados pessoais, ainda mais dados sensíveis, que são dados de saúde, para você fazer essa análise. Então, o que a gente vai focar sempre? No processo de trabalho, numa análise estatística de abstencionismo e turnover, e numa análise estatística de quais CIDs estão gerando o maior número de afastamentos. Mas eu não vou saber se aquele CID é do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu vou tratar esses dados anonimizadamente. Né? Então, por exemplo, eu tenho condições, uma empresa já com, 10, 15 anos de histórico, essa empresa pode ter um histórico já de que eu tenho muito afastamento por depressão. Tá? Então eu vou dar uma olhada, gente, mas isso acende uma luz amarela, uma luz vermelha, às vezes, para o RH dizer assim, o que está acontecendo aqui que tem tanta gente saindo pelo mesmo motivo? Vamos olhar o processo de trabalho. Isso, na verdade, agora já vai ter que estar mapeado. Então, no PGR, quando o profissional de medicina e segurança do trabalho for fazer a análise de risco, ela já vai mapear onde a gente tem esses gargalos que podem gerar essa patologia. Aí você cruza esses dados e você tem que daí adotar as medidas para mitigação desse problema, desse risco. Tá? Mais do que nunca a importância do mapeamento. No mapeamento. O mapeamento é a primeira coisa que a gente faz, tá? É mapear o fluxo de trabalho, a organização do trabalho e os riscos nele inerentes. Tá? A partir dali, gera um programa para você reduzir, eliminar, se for possível, às vezes não é, né? Ou mitigar os riscos.
Tá? E aí vão entrar, a gente entra com códigos de conduta, né, no caso de assédio, de ética, treinamentos, readequação da carga horária, readequação de metas, treinamento das lideranças para ter escuta ativa, comunicação não violenta. Tá? Muito interessante. E passando um pouquinho para a parte de a quem isso é aplicável, eu entendo que é aplicável a todas as empresas, mas, por exemplo, documentos como o PGR são aplicáveis às pequenas empresas? Tem alguém que é dispensado? Então, quais são os cuidados que as pequenas empresas têm que tomar ou estão dispensadas agora com essa Então, novidade? as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, elas estão dispensadas de fazer o PGR formalmente, tá? Mas elas têm que fazer a análise inicial de riscos, tá? É um documento simplificado. Existem ferramentas na internet aceitas, tá? Gratuitas, para aplicar questionários aos colaboradores que vão conseguir detectar minimamente os riscos. Tá? Esse é um ponto interessante de trazer aqui, porque tem muita gente na internet vendendo fórmulas novas, questionários, formulários customizados. Então, isso é importante prestar atenção, porque o Ministério do Trabalho já disse que só vai aceitar ferramentas que tenham validação científica. Tá? Então, principalmente está sendo utilizado a escala de Copenhagen, tá? Que é amplamente utilizada e está de graça na internet. Então, qualquer gestor de RH consegue baixar ela e aplicar ela. Tá? E uma ferramenta americana que até um dia vem aqui é o HSEIT, que quer dizer Health and Safety Executive Indicator Tool. Tá? Também é uma ferramenta que está disponibilizada na internet de graça, que os gestores podem utilizar. Essas duas ferramentas de mapeamento de riscos, o Ministério do Trabalho aceita porque elas têm validação científica já bastante consolidada. E aí você cruza os dados também do seu RH, com índice de absenteísmo, de turnover, tá? Para ver como é que isso se coloca. A pequena e microempresa tem que fazer esse mapeamento inicial. Ela não precisa fazer o PGR, dependendo do grau de risco dela, né? Se for grau 1 e 2, ela não precisa, ela está dispensada do PGR formal, mas ela tem que fazer esse mapeamentozinho. Tá? Entendi. Perfeito. Então, como vocês podem ver, é um tema bastante complexo, que ainda vai gerar muita dúvida, muita discussão. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, tenho certeza que a doutora Astrid estará à disposição para responder, para atendê-los, empresários. E eu gostaria de agradecer quem ficou aqui até o final desse vídeo. Peço que curtam, compartilhem esse vídeo, assistam nossos outros conteúdos que também estão caprichados, muito bem elaborados e continue nos acompanhando. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá? Porque a inscrição no canal ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram do conteúdo e incentiva a gente a fazer mais conteúdos como este. E se vocês tiverem algum assunto interessante, relevante, que vocês queiram discutir, tá? Botem nos comentários aqui que os assuntos mais comentados a gente vai fazer um podcast, com certeza. Obrigada, doutora Astrid, e até o próximo vídeo.